Olá, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. É uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento. E hoje quero compartilhar uma palavra contigo que está em Jó, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Livro de Jó, capítulo 27, versículo 1 a seguir. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida, em mim o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Amém? Esse discurso de Jó é uma continuidade daquilo que nós estamos falando agora no nosso devocional, uma resposta, a Bildade, a Zofar, também o Elifaz. É uma resposta que ele está dando a esse grupo, entre aspas, de amigos. Então, no início, ele já faz um desabafo. Olha comigo no versículo 1 e 2, eu vou ler novamente. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma. Parece pesado o que ele está falando, mas preste atenção. Então, ele está numa posição onde ele perdeu os filhos, aonde ele perdeu os bens e perdeu a saúde, e tem 3 amigos na frente dele. Confessa Jó, esse é o castigo dos ímpios, você é como um verme. Então, na verdade, ele faz um desabafo. Deus que me negou justiça, que me deu amargura em minha alma. Ele fala desse jeito, mas desabafando de tantas coisas que ele está ouvindo dos seus amigos. O discurso era muito pesado. Então aqui ele está falando assim: chega, não aguento mais o que vocês estão falando. Já passei do limite. Aí, continuando no versículo 3 e 4, então, mesmo eu sentindo dor, mesmo eu tendo perdido os meus filhos, mesmo eu ter perdido todos os meus bens, estar enfermo e vocês me acusando, presta atenção, versículo 3 agora. Enquanto eu tiver vida em mim e sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Ou seja, eu não vou falar nenhum palavrão aqui. Nessa cultura aqui, eles prestavam atenção naquilo que eles iam falar. Não é que nem hoje. Hoje, o palavrão é algo que se tornou cultural na população, Fala muito palavrão. Qualquer coisa fala palavrão. Eu vim desse contexto quando eu me converti, eu vim desse contexto, Você está alegre e fala palavrão, você está triste e fala palavrão, você está com raiva e fala palavrão. Mas para eles não. Eles cuidavam daquilo que saía dos lábios. Então ele está dizendo, meus lábios não falarão maldade. Eu não vou falar, eu não vou praguejar, eu não vou amaldiçoar. E aí quando ele fala assim, na minha língua não proferirá nada que seja falso. Ou seja, lembra que os amigos estão falando assim: confessa o teu pecado, Jó, confessa o teu pecado. Mas como Jó não havia pecado, se ele confessasse o que os amigos estavam pedindo, seria uma falsidade. Seria uma mentira para agradar os amigos, não é verdade? Então ele está falando assim: eu não vou mentir. Eu não fiz nada para desagradar Deus. Eu não fiz nada de errado. A minha postura sempre foi reta. E a gente vê isso na sequência. Versículo 5. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Ou seja, eu vou andar em integridade. Eu sou um homem íntegro. E será que nós podemos falar isso? Será que eu e você podemos falar assim: não, eu sou íntegro? O que quer dizer íntegro?
inteiro, que não tem nada para esconder, né? Uma pessoa que é inteira. Tem pessoas que, né, não são inteiras. Parte da vida delas é oculto, parte da vida delas ninguém conhece. E aqui ele está falando de integridade, ou seja, alguém que é inteiro na presença de Deus. Você é inteiro na presença de Deus? Deus te tem por completo? É algo para você pensar, para nós pensarmos aqui nesse devocional. E aí ele fala, continuando, versículo 6: manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Manterei a minha retidão, eu vou continuar andando reto. Fazendo o que eu estava fazendo, eu vou continuar fazendo. Não vou deixar nada condenar a minha consciência, ou seja, não vou fazer nada de errado para a hora que eu colocar a cabeça lá no travesseiro, eu falo assim, poxa vida, por que eu fiz isso? É interessante esse discurso de Jó, porque veja bem, muitas pessoas hoje, quando enfrentam uma situação, algo que desagrada, né, vem uma pressão, ela fala assim, eu vou desistir, não quero mais, estou cansado, não é assim? Então, vamos supor, a esposa saiu de casa, o marido fala assim, eu vou beber, vou lá para o bar dos meus amigos, lá vou beber. Não vai manter a sua retidão? Não vai manter a sua integridade? Então, muitas vezes acontece isso hoje, diante de algumas situações que a vida te apresenta, você fala assim, eu chuto o balde, eu não estou nem aí mesmo. Então, quantas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso? Né? Elas desistem de Deus, elas lançam fora a fé, abandonam o caminho de Deus diante da pressão. Então, diante da pressão, alguns voltam para os vícios do álcool, da prostituição, das drogas, né? Então ela fala assim, eu não vou mais congregar, ela se isola. E veja bem que Jó, a aflição de Jó, a luta que ele está enfrentando, e ele vira para os amigos e fala assim, eu vou continuar com a minha integridade, eu vou andar em retidão, para que a minha consciência não me repreenda, não me condene. E lembra que Deus falou para Satanás, Jó é um homem irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que se dizia do mal. A lição que nós podemos tirar desse texto, eu e você, nesse devocional, é justamente, presta atenção, de repente surge uma situação e você desiste. Por que você desistiu? Eu desisti porque eu tive uma decepção no casamento. Eu desisti porque eu tive uma decepção com um pastor. Eu desisti porque eu tive uma decepção com o irmão. Eu desisti porque não é fácil, não é fácil. É difícil de ser crente. Tá, imagina no céu você com esse discurso. E aí de repente, né, o Senhor Jesus está ali e ele fala assim, tudo bem, eu vou chamar alguém para conversar com você. Jó, faz um favor aqui, venha conversar com esse irmão. E aí Jó, na sua frente, falando assim, filho, por que você desistiu? Por que é que você não andou em integridade? Por que você não andou em retidão? Por que você, né, não fez atos que a mente pudesse dormir tranquilo? Me explica, meu filho. E aí, o que você vai falar? O que eu quero dizer com isso? Que no céu terá uma nuvem de testemunha, homens e mulheres que foram fiéis até ao fim. E Deus espera isso de nós, que sejamos fiéis, homens e mulheres íntegros, que andam em retidão, né, e que não tem nada que pese na consciência, mesmo diante das aflições e diante das pressões.
né? Na verdade, é uma ilustração que eu lembro e quero terminar com ela, é justamente quando o sapo estava para atravessar um rio e de repente o escorpião pede uma carona. Queria atravessar também. E aí o sapinho, né, pensou, olhou, falou assim: eu vou te levar, escorpião, porque a minha natureza é sempre de ajudar. E quando chegou na metade do rio, o escorpião picou as costas do sapo e o paralisou. E os dois começaram a afundar. E o sapo disse assim: escorpião, eu te ajudei, por que você fez isso comigo? Ele falou: porque a minha natureza é de picar, me desculpa. Então veja bem, se você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, e se você é um novo homem diante de Deus e uma nova mulher, pode ter certeza, virão as aflições, virão as provações, mas sempre você se manterá no caminho da integridade e da retidão. Sabe por quê? Porque essa é a sua natureza, de um filho e uma filha de Deus. Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.